Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem, e também espero que você tenha parado com o coração aberto para, nesse momento, receber a palavra, a doutrina. Hoje nós iremos falar sobre, ainda no capítulo 1 de Efésios, versículos 15 até o final, verso 23. Vamos falar então daquilo que de fato somos e muitas vezes nem percebemos ou não alimentamos a ideia daquilo que somos. E eu até peguei a cópia, né, eu plagiei o tema do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele chama a gente o povo mais poderoso da terra. Ele diz que nós somos o povo mais poderoso do mundo. Eu só mudei a palavra mundo e coloquei a palavra terra, povo mais poderoso da terra. Vamos ler o texto sagrado e a partir daí passaremos a uma análise expositiva do texto. Diz assim o texto: por esse motivo também, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, viu? Se quiser acompanhar a leitura, é isso aí. Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e concedeu a ele a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Aplique Deus essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos concede esse momento para estarmos em sua presença, nos concede despertamento, graça e força para estacionarmos, pararmos um pouco para ouvirmos a tua palavra. Rogamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, por tua graça, fale aos nossos corações, edificando-nos pela tua palavra. A este que ora fala contigo, Senhor, eu rogo a tua bênção sobre a nossa vida, nos iluminando e nos ungindo, a fim de que possamos fazer o melhor para o Senhor e para o seu povo. Rogamos ainda que olhe para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão fracos, traga cura, traga renovo espiritual, aviva o teu povo e, ó Deus, continue nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder a cada dia. É que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, como eu anunciei há pouco, é a igreja como o povo mais poderoso da terra. Quando nós lemos esse texto, nos vêm algumas perguntas. Eu fiz aqui uma lista de mais ou menos 8 perguntas que esse texto nos leva a fazer a nós mesmos, né? A primeira pergunta é: como é que eu avalio a minha vida espiritual? Como é que você avalia a sua vida espiritual? Boa, regular, né? Perfeita, ou você tem a vida espiritual oscilante?
A segunda pergunta é: temos nós usufruído das riquezas espirituais que temos em Cristo? Ou seja, desfrutamos de tudo aquilo que a nossa fé, que a nossa experiência de conversão em Cristo nos propicia? Ou às vezes deixamos muita coisa passar e nos concentramos em pequenas coisas? A terceira é: temos crescido no nosso relacionamento íntimo com Deus? Como está a nossa relação com Deus, a sua relação com Deus? Você tem buscado intimidade com Deus? Né? Isso é muito sério, né, irmãos? A quarta é: temos conhecido mais a Deus? Né? Temos desenvolvido o conhecimento de Deus, conhecendo a Ele de forma profunda? Temos fome de Deus? Né? Sede de Deus, fome de Deus? A quinta é: compreendemos a esperança do nosso chamado? Que tipo de esperança nós temos por termos sido chamados por Deus? Compreendemos de onde Ele nos chamou, onde nós estávamos, o que foi que aconteceu com essa chamada? Compreendemos por que, ou melhor, para que Deus nos chamou? Temos a ideia do propósito pelo qual Deus nos chamou? E, obviamente, para onde Deus nos chamou? Tudo numa pergunta só, né? Eu fiz assim: compreendemos a esperança do nosso chamado, de onde Deus nos chamou, onde você estava quando Deus nos chamou, né? Para que Deus nos chamou? Para que Deus chamou você? E para onde Deus nos chamou? Qual é o propósito dessa chamada? Que destino nós temos com essa chamada? Sétima pergunta: temos compreensão de quão valiosos somos para Deus? Temos essa ideia na mente? E a última pergunta: temos experimentado de forma prática o poder da ressurreição em nossa vida? Temos vivido essa vida de ressurreição, essa vida plena, essa vida de libertação que Ele nos propiciou? Obviamente, meus irmãos, para obtermos essas respostas, todas essas, precisamos estudar o texto que nós acabamos de ler. Estudar o texto de Efésios, capítulo 1. Semana passada nós falamos sobre as riquezas insondáveis de Cristo, mostrando exatamente tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Tem até uma música, né, que cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então nós vamos estudar o texto para então descobrirmos o porquê nós podemos afirmar que a igreja é o povo mais poderoso da terra. Começamos então entendendo que Paulo está orando. No verso 16 ele fala que está orando por nós, não é? E ele diz que o motivo pelo qual ele está orando é para que Deus possa abrir o nosso entendimento e assim nos capacite a compreender o poder que temos. Versículos 16 a 19. Vamos ver lá. Diz assim, ó. 16 a 19. Não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Então, Paulo está orando, ele diz que está orando para que sejam abertos os nossos olhos para o entendimento e assim possamos perceber, de fato, o poder que temos. Essa é a iniciativa, é o começo dessa exposição. E é muito importante que ele deseja que nós tenhamos uma compreensão ampla das bênçãos espirituais e não das materiais. Não é? Há uma corrente hoje, né, a corrente moderna, pós-moderna, de enfatizar muito as bênçãos materiais. E eu até falei um pouco a semana passada, que lá em Deuteronômio 28, por exemplo, tem até um hino, né, hoje que se canta,
que ali aquelas bênçãos de fato eram bênçãos materiais e aquelas promessas eram direcionadas aos judeus, porém também a gente precisa lembrar que a lei ela é sombra dos bem futuros e ela tinha então o propósito de fazer-nos olhar para a frente para que pudéssemos então vislumbrar as bênçãos espirituais, porque essas sim, essas nunca vão acabar, essas são eternas. E as materiais, obviamente, como nós já falamos semana passada, elas não são eternas. Elas acabam, elas ficam no meio do caminho da existência da nossa vida terrena. Mas as espirituais, elas vão nos acompanhar. Ok? Então, Paulo ora em primeiro lugar para que nós tenhamos o espírito de sabedoria e assim obtenhamos o conhecimento das coisas preciosas, das coisas, podemos dizer que são coisas humanas e divinas, para que não sejamos eternos Geazis, né? A figura do Geazi eu quero colocar aqui é que Geazi, ele era o auxiliar de Eliseu e ele então não conseguiu perceber que o exército de Deus, na ocasião em que os assírios cercaram o profeta, o exército de Deus era bem maior do que os assírios e ele ficou aterrorizado. E muitas vezes nós cristãos temos tido esse tipo de visão. Estamos sempre vendo, olha aí que eu vou enfatizar para você, estamos sempre vendo as adversidades e as pelejas dessa vida como enormes, intransponíveis, invencíveis, mas é preciso que nós vejamos diferente, tenhamos então essa capacidade de discernir que, como dizia o apóstolo João, aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo, que aquilo que nós temos em Cristo supera qualquer tipo de dificuldade. Essa é a visão que nós precisamos ter. Não é? Depois ele fala que ele ora para que nós tenhamos espírito de revelação, está no verso 17. Não é? Por que ele fala isso? Ora, porque, obviamente, esse espírito de revelação a que Paulo se refere é a presença e a ação do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque só ele, dizia um certo teólogo, só ele pode abrir as janelas da alma, né? Pode fazer-nos enxergar com o nosso interior, com o nosso espírito. Se nós permanecermos apenas apegados à visão dos nossos olhos físicos, nós poderemos então deixar de perceber muitas coisas da nossa vida espiritual, daquilo que temos no Senhor Jesus. Então, ele fala que é preciso que tenhamos espírito de revelação, para então podermos ter discernimento, o discernimento da vontade de Deus para a nossa vida, para que vejamos sempre além do mundo. E aí eu quero citar um texto lá em 1 Coríntios 7:31, tem um texto lá que eu acho interessante, eu vou ler com você. 1 Coríntios 7:31, que diz assim, os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivesse acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Então ele quer chamar a atenção para que tenhamos uma visão diferenciada e possamos ter uma visão além do mundo. E ainda na mesma carta aos Coríntios, agora no capítulo 2, nós vamos encontrar Paulo dizendo assim, verso 16: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós, os crentes, os salvos, os remidos em Cristo, temos a mente de Cristo. Então Paulo está exatamente orando para que nós vivamos essa verdade apresentada e pregada por ele, da capacidade do espírito de revelação. Uma outra coisa que Paulo ora é para que
a igreja conheça Deus plenamente. Não é? E o autor, um teólogo chamado, o pastor Hernandes Lopes, melhor dizendo, o teólogo pastor Hernandes Lopes, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, conhecer a Deus pessoalmente, isso é salvação. Todo salvo um dia teve um encontro com Deus e conheceu Ele pessoalmente, não o viu, mas sentiu seu poder transformador, seu poder de mudança, de libertação. Isso é salvação. Depois ele diz, conhecer a Deus progressivamente, isso é santificação. E é isso que nós fazemos todas as semanas, trazendo uma palavra doutrinária, um ensino, para que a cada dia nós possamos conhecer melhor a Deus. Não é? Isso é santificação. E depois ele diz que, ele até cita, viu? Vou citar os versículos. Conhecer a Deus pessoalmente, isso é salvação, está lá em João 17,3. Jesus falando, ele diz assim, a vida eterna é esta, que creio em ti como único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus progressivamente é santificação, e isso está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a outra frase que ele cita é, conhecer a Deus perfeitamente, isso é glorificação. E aí o texto que eu cito para você está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos de 9 a 12. Aí eu vou ter que ler, eu não consegui decorar. 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 a 12. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então, conhecer a Deus, né, como ele diz aqui, perfeitamente, isso é glorificação. Paulo, irmãos, trata nesse texto três verdades para que nós tenhamos conhecimento dessas três verdades que são fundamentais para a nossa edificação, para uma construção de uma vida espiritual abençoada e abençoadora. Os tempos em que estamos vivendo são bem desafiadores e assustadores, mas nós cristãos não podemos dizer que não temos medo, nós temos medo. O medo faz parte do instinto de defesa do ser humano. Porém, nós sufocamos o nosso medo exatamente por conta dessas três verdades que conhecemos. A nossa chamada, aquilo que herdamos, a nossa herança, e também, obviamente, o poder daquele que nos chamou, o poder daquele que operou em nós o querer efetuar, nos salvando. Então, Paulo quer que nós tenhamos conhecimento pleno dessas três verdades: o chamamento, a herança e o poder. O chamamento está lá no versículo 18, eu vou voltar para você para recordar, porque é importante. Efésios 1, verso 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Até aí, essa parte A. Então, Deus nos fez um chamado, não é? Deus nos fez um chamado, e ele fala que esse chamado traz uma esperança. O mundo antigo, segundo um historiador dizia, ele diz o seguinte: o mundo antigo tinha uma frase que declarava ser um mundo sem esperança, porque eles tinham duas frases, dois ditados que faziam essa verdade do desespero e da desesperança ser um fato na vida deles. A frase é a seguinte: nunca ter nascido
é a maior felicidade. Veja que frase, né? Nunca ter nascido é a maior felicidade. Isso revelava exatamente o quê? A falta de esperança. E a outra frase é: felicidade é morrer ao nascer. Né? Então veja que todas as duas elas revelam a falta de esperança. Mas para nós, irmãos, crentes em Cristo, o nosso futuro é glorioso. Deus, ele, lá na primeira parte do capítulo 1 de Efésios, eu não vou voltar para lá, mas vou citar, Deus em Cristo, ele nos escolheu, nos adotou, nos redimiu, nos perdoou e nos selou. Deus fez algo extraordinário em nós. Nós temos todas as condições de encarar a vida com anelo e com segurança. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo. E essa chamada, não é? Esse resgate operado por Deus, obviamente não é desproposital, ele tem um propósito. Mas é importante olharmos para isso, então, e percebermos que esse chamado nos traz esperança. Ele não tira a nossa esperança. Pelo contrário. Ele reacende a esperança. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos Jesus Cristo. Vamos ver agora o porquê desse chamado, não é? Por que você de Jesus? Qual a importância disso? Eu diria que existem 5 propósitos para o qual Deus nos chamou em Cristo. Primeiro, para uma vida, para a santidade, né? Que é aquela coisa que eu falo sempre e vou falar novamente. Separar-nos para Ele. Nós temos sempre que lembrar disso. A nossa vida, o nosso testemunho, ele tem que se mostrar que realmente nós somos separados para o Senhor. Nós vivemos para Deus. Buscamos agradar a Deus. A outra coisa é a liberdade. Nós somos livres, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer não a Satanás, não é? Nós podemos dizer não à nossa própria carne, porque nós somos libertos de todo o poder das trevas, de toda a iniquidade, não é? Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado. Então, nós somos de Jesus Cristo, então, para sermos livres. Chamou também para a paz. Mas a gente falou isso na carta aos Romanos, a partir de Cristo a paz entre nós e Deus foi estabelecida e agora nós temos a paz interior. Mas tem algo aqui bem interessante, ele também nos chamou para o sofrimento. Não porque é bom sofrer, mas é porque é importante sofrer pela causa de Cristo, levando em consideração que o nosso sofrimento tem um peso de glória. Nós sabemos o que estamos aguardando, o que nos espera. E, por fim, pertencemos a Cristo para sermos inseridos e aguardarmos no futuro vivermos no reino da sua glória. E ele disse isso, né? Eu vou preparar o lugar e quando eu for vos preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito importante. Então, a primeira coisa que eu destaquei aqui para você é o nosso chamamento. Nós somos chamados para ser de Jesus Cristo, e sendo nós de Jesus Cristo, devemos então, somos desafiados e exortados a andar em santidade, a sermos livres, a viver a paz e até sofrer pelo Senhor Jesus. E, obviamente, estamos sendo trabalhados, preparados e direcionados ao seu reino da glória. A segunda verdade que Paulo quer que a gente conheça é a questão da esperança, ou melhor, da herança. Desculpa. A herança, o texto, vamos ler agora, voltar ao versículo 18, por isso que eu li a parte A. O verso 18, ele vai destacar assim a parte B. Eu vou ler todo o versículo e a gente vai destacar a parte B. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da
sua herança nos santos. Da sua herança nos santos. A herança de Deus nos santos. Note que é isso aí. Da sua herança. A herança de Deus nos santos. Então, quando falamos de herança, ela tem uma via de mão dupla. Nós somos herança de Deus e Deus é a nossa herança. Certo? Por que nós podemos fazer esse tipo de afirmação? Ora, a ideia está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 11. Eu vou ler logo o versículo 11 do texto que a gente está lendo, capítulo 1, versículo 11 de Efésios, que diz assim, ó. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus escolheu para ele. Somos herança de Deus porque foi isso que Deus fez. Deus nos escolheu para ele. Certo? Isaías 53, versículo 11, eu vou ler para você. Isaías 53, verso 11, diz assim. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Então, nos torna ele aí seus herdeiros. Então, a ideia que se quer passar é que Deus, então, quando falamos de nós sermos herança de Deus, é que Deus nos escolheu para ele. E, para isso, ele teve que pagar o preço dessa redenção. A ele mesmo. Né? A ele mesmo. Então, veja que o propósito de Paulo é exatamente fazer você entender essa verdade. Eu sou propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Precisamos entender isso. Somos a noiva do Filho de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Lá em Malaquias diz que nós somos sua propriedade exclusiva e seremos poupados como o Pai poupa o Filho que o serve. Então essa herança como eu disse, uma via de mão dupla, porque nós herdamos aquilo que Deus tem de maravilhoso para nos dar e Deus nos herda apenas nós, obviamente, pagando o preço da nossa redenção. Mostrando assim, de fato, o valor que temos para ele. E a terceira verdade que Paulo quer que a gente conheça é a grandeza do poder de Deus. Então veja, vou repetir para você. A primeira verdade que você precisa guardar cada dia é o seu chamado. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. A segunda é a sua herança. Você é propriedade de Deus. Você herdou aquilo que Deus tem de melhor para você, porque Ele resolveu fazer assim. E a terceira é a grandeza do poder de Deus. E está lá nos versos 19 e 23. Nós vamos ler agora. Efésios 19, 1. Efésios 1, 19 a 23. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma da que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu ele à igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Então, voltando ao nosso esboço,
é importante que nós tenhamos a ideia da grandeza do poder de Deus. E aí ele usa 4 palavras distintas para definir esse poder. Ele usa a palavra dínamos, lá no original grego dínamos, que significa poder que trabalha, ou seja, tudo que era possível fazer ele fez. Usa a palavra energia, ou melhor, eu troquei aqui. Dínamos é dinamite, é um tipo de poder irresistível, né, usado hoje em dinamite. Energia, poder que trabalha, que faz funcionar as coisas. Kratos, que é força exercida, aquilo que é preciso fazer força. E Ixos, que é grande poder, forte e inerente, que está nele, impregnado, pertence a ele, não tem como tirar dele. Não é? Então é um poder tremendo que Deus exerce, Deus vai manifestar ao longo da história e ele vai se tornar, vai chegar a seu ponto máximo, podemos dizer assim, quando ele ressuscita a Jesus Cristo. E esse poder de ressurreição, demonstrado na ressurreição de Cristo, esse poder está disponível à igreja, irmãos. Como assim, pastor? A igreja, ela recebe, esse poder está disponível à igreja para que a igreja viva uma vida de ressurreição, de renovo, de reavivamento, de recomposição. Quando nós estamos cabisbaixos, o Espírito Santo vai lá e faz você refletir sobre algumas verdades da palavra, você então se reacende. Se alguma coisa, alguma queda, algum tropeço, algum pecado faz você esmurecer, o Espírito Santo vai lá e faz você enxergar palavra de Deus que vai mostrar o perdão, a misericórdia, a graça. Não é? Então, nós podemos dizer que Deus manifestou esse poder na terra em 3 ocasiões e que esse poder, como eu disse, está disponível à igreja. A igreja jamais, Jesus disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E isso é uma verdade. Então, Deus manifestou esse poder na ressurreição de Cristo. Deus manifestou esse poder na ascensão de Cristo, quando ele sobe às alturas, é algo absolutamente inédito na história humana, um ser, um corpo humano, a ascender, subir gradativamente ao céu, sem foguete, sem nada, sem nada. E a outra coisa desse poder é quando Jesus é entronizado, quando ele senta à direita de Deus. E como eu disse há pouco, o poder que atua em nós, irmãos, é o poder da ressurreição. Deus ressuscitou cada um de nós, deu vida nova a cada um de nós. E a cada dia ele vai fazendo com que nós ascendamos, desenvolvamos, cresçamos, não é? Até que cheguemos então à glorificação. Então, Jesus falando a respeito disso, ele vai dizer que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, 18. Por isso, é importante que nós tenhamos conhecimento pleno dessas 3 verdades que o apóstolo Paulo discorre nesses versículos do capítulo 1 de Efésios, do verso 15 até o versículo 23. O chamado que ele nos fez, né? A herança que nos foi dada e, obviamente, o poder que está à nossa disposição como crente, como igreja, o poder do Senhor que opera em nós. Então, eu concluo dizendo o seguinte: somos de fato o povo mais poderoso da terra. Temos um chamado, temos uma herança e o poder da ressurreição de Cristo está sobre nós, nos dando a cada dia a capacidade de renovar essa nova vida que Ele nos deu através do novo nascimento. E mais, desfrutamos das bênçãos espirituais, do perdão, da adoção, da escolha, da santificação. Por isso, meus amados irmãos, nós somos o povo mais poderoso da terra. Ah, pastor, mas estamos enfrentando dificuldades. Jesus falando, ele disse, no mundo tereis aflições. Porém, meus amados irmãos, ninguém conseguirá derrotar você. Ninguém derrotará o povo de Deus. Iremos superar, iremos suplantar. Não estou dizendo que as coisas vão ser fáceis, mas uma coisa é certa: nós seremos e somos
mais do que vencedores em Cristo. Celebremos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao caos, celebremos, porque Deus é conosco. Por isso é que somos o povo mais poderoso da terra. Que Ele assim nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que somos o povo mais poderoso da terra. Por 3 razões óbvias e bem verdadeiras. Fomos chamados pelo Senhor, escolhidos, separados para o Senhor, para pertencermos ao Senhor em Cristo Jesus, para viver uma vida de santidade e glorificação em Teu nome. Somos herança do Senhor, fomos um povo que o Senhor escolheu para ser seu, somos um povo que o Senhor separou para ser seu. Louvado seja o Teu santo nome. Então somos a menina dos Seus olhos, somos a Sua propriedade exclusiva. E por fim, ó Deus, o Seu poder está disponível à Tua igreja. Ninguém pode nos vencer, ninguém pode nos derrotar. Podemos enfrentar dificuldades, adversidades, mas o Seu poder de ressurreição, de glorificação, de vida, está à nossa disposição. Ajude-nos a compreender essas verdades e a vivermos por ela, para assim estarmos aptos a enfrentar o mundo que hoje está sobre nós, para que assim em tudo em nossas vidas se renove a cada dia a esperança e o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.